Então, vamos lá. O que é o Agile Testing? Agile Testing nada mais é do que um processo de testes que é utilizado quando a gente está trabalhando em um processo ágil. Sim, galera, Agile Testing tem tudo a ver com ágil, ou seja, Scrum ou Kanban, no que você estiver utilizando de ágil aí na sua empresa. Então, se você considerar isso, a gente já pode falar assim, poxa, então quer dizer que se eu trabalho com ágil, eu trabalho com Agile Testing? Pode ser que sim, pode ser que não, tá, galera? É muito legal saber sobre isso justamente porque o ágil é um processo que é muito utilizado aí nas empresas. Caso você ainda nunca tenha trabalhado com ágil, saiba que o ágil é utilizado na grande maioria das empresas, nas empresas mais novas principalmente, e nas empresas que têm os processos mais novos. Normalmente, se você trabalha aí com empresas mais antigas ou até mesmo que não são tão focadas assim em tecnologia, pode ser que você trabalhe aí com waterfall, né, ou cascata, né, o modelo cascata, que é muito comum. Porém, o modelo ágil, ele está em grande expansão e eu não vejo, sinceramente, nenhum momento que o ágil vai sumir. Na verdade, a maioria das empresas está adotando o ágil ou já adotou, tá, galera? Mas eu não vim aqui para falar de ágil, eu vim aqui para falar de Agile Testing ou teste ágil. Justamente por quê? Porque o teste ágil, ele considera que você está usando o ágil, né, que você está usando algum processo ágil e você tem que implementar os testes nesse processo ágil. E galera, caso você ainda não entende sobre ágil, eu tenho vários vídeos aqui no canal que vocês podem assistir e eu tenho certeza que vai ajudar muito a entender ágil. Agora galera, você deve estar se perguntando aí, tá, mas por que a gente tem um nome Agile Testing, sendo que significa que a gente só está testando num processo ágil? Então galera, meio que entre aspas é isso, porém foi criado também um processo de testes para seguir o ágil, tá galera? Isso é muito importante que vocês entendam. Por quê? Processos de teste não necessariamente eles são iguais em uma empresa cascata e uma empresa ágil. Então, normalmente você precisa de um processo adaptado para o processo ágil e para o processo cascata. Waterfall, né, que eu já mencionei. No caso, quando a gente trabalha com um processo ágil, a gente vai chamar de Agile Testing. Isso é uma coisa bem simples de se falar, porém, o que traz o Agile Testing, né? Qual que é essa diferença? Vamos falar aqui quais são os principais princípios no Agile Testing, tá? No Agile Testing, a gente tem alguns princípios muito importantes que fazem com que você possa falar que você está testando de uma forma ágil, ok? Então, quais são elas? Testar cedo e continuar testando, certo? Então, tem uma coisa chamada Continuous Testing. O que isso significa? Dentro do processo de teste, é muito comum rolar uma pergunta que os recrutadores adoram fazer, que é: quando você acha que o teste tem que iniciar? Galera, a melhor resposta é o quanto antes possível, ou seja, o quanto antes você implementar QA, né, implementar processos de teste, melhor. Isso vai garantir que o seu produto ele tenha mais qualidade no final, ok? Tá muito chato? Tá bom. E essa é justamente um dos princípios do Agile Testing. O momento que você está iniciando a produção de um projeto, a produção de um sistema, é o melhor momento que você tem que testar, tá, galera? Isso é muito importante para que você coloque um desses princípios do Agile Testing. Começar cedo. E além disso, ter testes contínuos. O que isso significa? Em cada processo que você está trabalhando do ágil, você vai adicionar outros tipos de testes, né? Outras camadas de teste, outras formas de testar. Tudo isso é muito importante para que você mantenha a qualidade do seu sistema o mais forte possível, tá bom? Além disso, qual é outro princípio que a gente tem dentro do Agile Testing? A gente também tem o time inteiro trabalhando. Então, galera, uma coisa que o ágil faz é falar que a gente trabalha num time, certo? O ágil ele fala, nós temos um time de desenvolvimento. E é justamente isso que você vai fazer. Você vai trazer qualidade para o time e não somente para o produto, né? Isso é uma coisa que eu tô cansado de falar, que nós que trazemos qualidade não somente para o produto, mas também para o processo que a gente está trabalhando. E é justamente esse approach que você tem que seguir. Tentar fazer com que a qualidade seja algo que demande do time inteiro e não somente de você, ok? Então, por exemplo, se o desenvolvedor ele tá fazendo um produto e ele tá fazendo de qualquer jeito, pois é, ele está fugindo do processo ágil, né? Ele está fugindo do processo de testes ágil. Então, é muito importante que parte do seu trabalho seja ensinar para esse desenvolvedor como entregar de uma forma com mais qualidade. Lembrando, tá, galera? Não seja ríspido tentando fazer isso, tá? É a pior forma, pior jeito que você pode seguir, mas é muito importante que você mostre para o desenvolvedor que você realmente se importa com a qualidade do produto e que parte do que ele está fazendo também impacta e muito no processo, ok? Além disso, parte de um processo de Agile Testing, né, de testing, são
os Continuous Delivery. O que significa Continuous Delivery? É a entrega contínua. Por quê? Os times ágeis, eles costumam entregar com muita frequência. O que eu quero dizer com muita frequência? Depende muito do produto que você está trabalhando, porém, os times, eles costumam fazer a entrega, né, do produto, ou seja, mandar tudo para produção, para onde o usuário vai ter acesso, ou, por exemplo, de 2 em 2 semanas, que é no final de uma sprint, ou de 1 em 1 semana. Eu já trabalhei em times que finalizou um card, né, finalizou ali uma tarefa, foi desenvolvido, isso, depois de testado, já vai direto para produção. Então, eram entregas assim diárias, tá, galera? Acontecia, por exemplo, ter entrega 1 vez por dia, 2 vezes por dia, ou 1 vez a cada 2 dias. Então, isso é considerado uma entrega rápida. E nós, como QAs, temos que nos adaptar a essas entregas rápidas e também ajustar o processo ágil, né, de testes para esse processo. Imagina você trabalhando num processo de testes que não é ágil e tentar testar um produto que lança coisa nova o tempo todo, né, que está sempre em constante desenvolvimento. Galera, isso fica muito difícil. Isso é um dos pontos mais importantes que o teste ágil age, tá bom? E além disso, por causa de todos esses motivos, os testes ágeis, eles acabam sendo mais flexíveis, justamente porque a gente precisa se adaptar à forma que está ocorrendo o desenvolvimento daquele produto. Como eu já mencionei, né? Eu trabalhei em times que entregavam de 2 em 2 semanas, 1 em 1 semana, ou de 1 em 1 dia. Então você tem que adaptar os testes que são feitos naquele produto para garantir a qualidade, independente de qual seja a frequência de entrega, ok? Aí agora eu quero falar para vocês as principais atividades de um testamento ágil. O que você tem que fazer parte, né? O que o QA faz parte para ajudar a aprimorar? Então a primeira coisa é análise de requisito. Se você não sabe aí o que é análise de requisito, é basicamente trabalhar juntamente com o time de produto ou até mesmo os stakeholders, né, os donos do produto que estão trabalhando ali com uma nova entrega ou com uma nova feature que vocês vão ter que trabalhar, e você trabalhar nos requisitos juntos com esse time de produto. Justamente para você falar assim, galera, tudo bem, a gente vai construir essa feature nova, mas a gente tem que analisar XYZ, porque essa feature nova vai fazer integração com algumas outras ferramentas, ou que são ferramentas nossas, ou ferramentas terceiras. Tudo isso tem que ser analisado, e é muito importante que tenha um QA nesse momento, justamente porque o PO, ele não é uma pessoa técnica. Porém, o QA, ele é. E é justamente aí que a gente entra. Nós somos o meio termo. A gente é técnico e a gente também entende muito bem de produto. Até porque a gente testa o produto sem parar. Então a gente conhece muito sobre o produto. Esse momento é o momento certo na qual o QA ele tem que fazer parte. Obviamente os desenvolvedores vão estar lá também, só que eles vão ser uma coisa bem técnica, e é muito interessante que o QA faça essa ponte entre a parte de produto e a parte técnica, e também, obviamente, adicione o conhecimento que ele tem, que é absurdo dentro do produto, tá? Inclusive, caso você aí seja QA ou queira se tornar QA, saiba que um QA ele tem que saber mais do produto que existe, mais do que qualquer outra pessoa. Por exemplo, do PO, do PM, né, que trabalha com o produto, saber o status atual do produto e as coisas novas que vão entrar e como elas vão entrar. O QA, ele sabe absolutamente como um produto ele está e quais são as interferências possíveis que vão acontecer caso você adicione uma feature nova, tá? Porque a gente está tão acostumado a testar isso que a gente tá cansado de saber como o produto funciona. E isso é um poder muito grande, tá, galera? Nesse momento, o QA ele se torna uma peça mais do que necessária dentro de um time ágil, tá? Justamente por isso, porque a gente sabe muito. Além disso, a gente vai ter test design. Eu já falei sobre processos de teste, tá? Sobre o teste design, que é literalmente aí desenhar os testes, né? Poder criar aqueles testes, poder desenhar os critérios de aceite, poder trabalhar aí também com os testes cases, os cenários de teste que vão ser imbuídos naquela nova feature que vocês vão trabalhar. É parte do QA já analisar isso e adicionar na produção dessa feature, antes mesmo do desenvolvedor tocar nela, tá, galera? É muito importante que você já crie cenários de teste que seja dentro dessa tarefa, justamente para que quando o desenvolvedor for trabalhar, ele saiba exatamente quais são os principais cenários daquela task e ele possa testar, ok? Além disso, nós vamos ter a execução de testes. Eu também falei sobre isso em processos de teste, inclusive essas partes aqui vão lembrar bastante a parte de processos de teste, que é execução dos testes. A execução dos testes é algo óbvio, né? A gente vai literalmente fazer os testes nos momentos determinados. Então, por exemplo, quando uma feature finalizar, a gente vai testar, fazer os testes daquela feature, aí a gente vai começar a fazer teste de regressão, a gente vai rodar os testes unitários, end-to-end, integração, e tudo isso para garantir a qualidade daquele produto naquele momento. Depois disso, caso seja necessário, a gente também tem uma parte de bug management, que é justamente o momento que o QA vai trabalhar junto com os desenvolvedores para arrumar um bug caso seja encontrado.
Lembrando, galera, normalmente o QA ele não vai tentar resolver o que o desenvolvedor errou, tá? O que o QA vai fazer é criar um bug report, né? Reportar aquele problema que ele achou o mais detalhado possível, com o máximo de evidências possível e mandar isso para o desenvolvedor. O desenvolvedor vai fazer a resolução desse defeito e depois você vai testar novamente para garantir que está tudo funcionando ok e rodar a regressão novamente, tá, galera? E além disso, grande parte da atividade também vai ser a parte de release. Então é quando esse produto, né, quando essa nova feature for para produção. Galera, entenda uma coisa, você é o cara que diz se a feature vai subir ou não vai subir. Pode botar um meme do vai subir ninguém. Não vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! Caso você encontre um defeito e esse defeito não seja arrumado, obviamente considerando que esse defeito é algo novo, né, que foi encontrado e ele realmente tem a ver com as alterações que foram feitas, você pode sim dizer que não vai subir. É da sua responsabilidade garantir a qualidade do produto e isso faz parte também da responsabilidade do time. Então você tem que garantir que nada com problemas vai subir, tá, galera? Então acompanhar esse release, né, acompanhar essa subida para produção, que a gente gosta de chamar, é algo que faz parte do QA e você tem que garantir que está funcionando, ok? Então, se for necessário aí, obviamente, fazer os testes, regressão e ainda por cima, depois da release, não pense que tudo acabou. Você ainda vai testar a produção para garantir que tá tudo ok. Mas, man, eu vou lançar um teste de regressão em produção, eu nem posso fazer isso, vai acabar com os dados. Não, relaxa. É só você fazer um smoke test garantindo que a maioria das features e do produto original, né, que é a parte mais core, né, que eu gosto de falar, que é o core daquele produto, está funcionando. Então é isso que o smoke test tem que fazer e é isso que você tem que fazer quando o produto ele vai para produção, tá, galera? Isso garante que um usuário não vai encontrar um problema no meio do processo dele, como por exemplo, se eu tenho um e-commerce, qual que é a parte mais importante do e-commerce? As pessoas comprarem. Se as pessoas não puderem gastar seu dinheiro no e-commerce, isso é um bug absurdo. Isso não pode acontecer. É justamente isso que vocês querem garantir com o smoke test, de que nada core do programa, né, do produto, está quebrando. E aí, galera, é muito interessante o Agile Testing justamente porque ele dá muito poder pro QA. Tem muitas pessoas que às vezes falam assim, o QA vai acabar, a Microsoft ela demitiu os QAs de tal projeto, a Bethesda não tem QA para testar os jogos. Galera, primeira coisa, tá? Vou dar minha opinião pessoal aqui. Normalmente, esses são os projetos com mais problemas, justamente porque não somente não tem QA para testar o que está acontecendo e para trazer um processo de qualidade para dentro do time, como também, normalmente, quem mais acha que não precisa de QA, né, que não precisa de uma pessoa, um processo de qualidade bem construído, normalmente são essas pessoas que fazem mais bugs e problemas nos sistemas, tá? É batata. Pelo menos essa daqui é a minha opinião pessoal, tá? Se você tem outra opinião, deixa aí nos comentários.